Existe uma força invisível, silenciosa e implacável que separa aqueles que vivem uma vida de conquistas extraordinárias daqueles que passam os anos acumulando frustração, cansaço e arrependimento. Essa força não escolhe os mais inteligentes, nem os mais talentosos. Ela obedece, rigorosamente, apenas aos que aprenderam a dominar uma única virtude, uma virtude que poucos, muito poucos, estão dispostos a cultivar de verdade. E, ironicamente, é exatamente ela que decide quem terá uma vida medíocre e quem escreverá uma história que será lembrada para sempre. Pense bem, quantas vezes você já começou algo cheio de energia, promessas e boas intenções, apenas para, dias depois, abandonar tudo no meio do caminho? Quantos sonhos você deixou se perder no tempo, não porque eram impossíveis, mas porque você não se forçou a permanecer, a resistir, a sustentar sua própria palavra quando tudo ficou desconfortável, difícil ou entediante. Talvez você nunca tenha percebido, mas existe um preço devastador por trás da falta de consistência. E ele sempre chega. Mais cedo ou mais tarde, ele cobra sua dívida, com juros altíssimos. Agora, pare por um instante e reflita. Você acha que existe alguém no mundo que tenha conquistado liberdade, riqueza, reconhecimento ou realização sem enfrentar o desconforto de se manter consistente, mesmo quando tudo dentro dele gritava para desistir? A verdade brutal é que não, porque a vida, meu amigo, não negocia com quem apenas tenta. Ela só se curva diante de quem decide, com uma convicção inabalável, que vai continuar, independentemente do cansaço, das dúvidas ou dos fracassos temporários que inevitavelmente surgirão no caminho. E aqui está uma revelação que poucos têm coragem de encarar. A falta de consistência não é, na verdade, um problema externo. Não tem a ver com falta de tempo, de recursos ou de oportunidades. Isso é uma mentira que a sua mente conta para te proteger do desconforto. A verdadeira raiz está dentro, escondida nas suas crenças, nos hábitos mentais que você nutre sem perceber, principalmente na sua incapacidade de gerar, todos os dias, uma força interna maior do que qualquer obstáculo externo. Sim, a diferença entre fracasso e sucesso começa exatamente aí. Portanto, eu preciso te alertar. Se você não aprender a se forçar a ser consistente, seu cérebro continuará te sabotando, te empurrando para a estagnação, para a mediocridade disfarçada de conforto. E se você não tomar as rédeas agora, absolutamente nada mudará. Este vídeo é mais do que uma simples reflexão. É um convite, ou, se preferir, um desafio, para você acessar um poder que talvez nem saiba que possui. A partir de hoje, decidir que jamais aceitará outra opção além da sua própria evolução. Porque no final, tudo se resume a isso. Ou você se força a ser consistente, ou a vida te forçará a conviver com as consequências de não ser. Durante toda a história da humanidade, sempre existiu uma linha invisível que separa dois tipos de pessoas. De um lado, estão aqueles que começam cheios de entusiasmo, que sonham alto, que fazem planos brilhantes, mas que, inevitavelmente, desistem no meio do caminho. Do outro lado, estão os poucos, muito poucos, que, mesmo quando tudo parece conspirar contra, permanecem firmes, seguem em frente, resistem à tentação de abandonar e, por isso, constroem uma realidade que a maioria sequer consegue imaginar. E se existe um fator que, sozinho, determina quem cruza essa linha, esse fator tem um nome: consistência. Agora, reflita comigo. Quantas vezes você se viu começando algo com toda a empolgação do mundo? Você sentiu aquele fogo interior, aquela energia que parecia impossível de apagar. Por alguns dias, você se manteve firme, mas, aos poucos, o entusiasmo foi enfraquecendo. As desculpas começaram a parecer razoáveis. O cansaço, as distrações, os medos daquela voz traiçoeira, na sua mente começaram a ganhar força. E, antes que você percebesse, aquilo que era uma prioridade virou apenas mais uma promessa quebrada, mais uma frustração acumulada na prateleira dos quases. O que poucos sabem, e quase ninguém quer aceitar, é que o mundo não recompensa quem apenas começa. O universo não se curva para quem apenas deseja. A vida é regida por uma lei imutável.
Tudo que vale a pena exige esforço contínuo, disciplina inabalável e a capacidade de sustentar sua decisão muito depois de o entusiasmo ter desaparecido. E é justamente nesse exato ponto que a maioria fracassa. Porque manter-se consistente não é natural, não é confortável, não é fácil. É, na verdade, um ato de guerra contra a própria mente. Existe uma força silenciosa, sorrateira, que habita dentro de cada um de nós. Ela se disfarça de preguiça, de distração, de cansaço, de procrastinação. Ela sussurra: faz depois. Só hoje você pode relaxar. Não é tão importante assim. E, se você não tiver clareza e força interna para combater essa voz, ela te derrota. E o pior, faz isso de forma tão sutil que, quando você percebe, já se passaram meses, anos, uma vida inteira. E tudo que você tem são justificativas, arrependimentos e um vazio impossível de preencher. A verdade é brutal, mas libertadora. Ou você aprende a se forçar a ser consistente, ou a vida te força a conviver com as consequências de não ser. Não existe meio termo. Não existe atalho. E quem entender isso, quem tiver a coragem de aceitar essa lei imutável, descobrirá que, do outro lado da consistência, mora tudo aquilo que os fracos jamais terão acesso: liberdade, poder pessoal, realização, prosperidade e uma vida que não precisa ser explicada, porque ela simplesmente se torna a prova viva do que é possível quando alguém se recusa a desistir. Existe uma verdade escondida, quase cruel, que a maioria das pessoas passa a vida inteira ignorando. A sua mente não foi projetada para te conduzir ao sucesso. Pelo contrário, ela foi moldada desde os primórdios da evolução para te proteger, te manter seguro, confortável, principalmente longe de qualquer coisa que pareça desconfortável, desafiadora ou incerta. E é justamente aí que mora o paradoxo que separa os que vencem dos que fracassam, porque tudo aquilo que pode transformar sua vida exige, inevitavelmente, que você enfrente desconforto que sua mente tanto quer evitar. Se você observar qualquer pessoa que conquistou resultados extraordinários, verá um padrão que nunca falha. Todos eles, sem exceção, aprenderam a dominar a si mesmos. Eles compreenderam que esperar pela motivação é uma armadilha fatal, que confiar na inspiração é o mesmo que assinar um contrato invisível com a estagnação. Eles descobriram que a chave não está em fazer quando se sente vontade, mas em fazer independentemente de como se sente. Porque é justamente quando você faz aquilo que não quer fazer, no momento em que menos deseja fazer, que você está forjando o tipo de mentalidade que constrói impérios. Pense por um instante, quantas vezes você já percebeu que sabia exatamente o que precisava ser feito, mas simplesmente não fez? Você sabia qual era o próximo passo, sabia qual era a ação necessária, sabia o caminho, mas, ainda assim, não agiu. Por quê? Porque, sem perceber, você estava sendo governado pela sua programação mental, pelos seus condicionamentos, pelos velhos hábitos que te mantêm preso no mesmo ciclo, dia após dia, ano após ano. E enquanto não entender como quebrar esse ciclo, continuará refém dele. Não importa quantos livros leia, quantos cursos faça ou quantas promessas renove para si mesmo. Existe um conceito que, uma vez entendido, tem o poder de mudar absolutamente tudo: disciplina emocional. E não, disciplina não é sobre força bruta. Não é sobre ser alguém frio, rígido ou sem prazer na vida. Disciplina, na sua essência mais pura, é um ato de amor próprio. É você olhar para si mesmo, para os seus sonhos, para a sua visão de futuro e decidir, todos os dias, que seu compromisso com aquilo que deseja é maior do que qualquer desculpa, qualquer preguiça, qualquer distração passageira. É entender que, se você não se forçar a crescer, ninguém fará isso por você. E aqui está o ponto que separa a massa dos poucos que realmente vencem. Consistência não é um sentimento, é uma decisão. Uma decisão que precisa ser renovada todos os dias, às vezes, várias vezes no mesmo dia. Porque a vida não se importa com o que você diz que quer. Ela só responde ao que você está disposto a sustentar, mesmo quando parece que nada está funcionando, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando o resultado ainda não chegou. E quem aprende essa lição descobre que o verdadeiro poder não está nas circunstâncias, está
e sempre esteve dentro de você. Existe um jogo invisível acontecendo a cada segundo e quase ninguém percebe que está participando dele. É o jogo entre o que você diz que quer e aquilo que, de fato, está disposto a suportar para ter. E aqui está uma das maiores armadilhas mentais que a maioria das pessoas cai sem perceber. Elas confundem desejo com decisão. Desejar é fácil, é confortável, é até prazeroso. Fechar os olhos e se imaginar vivendo uma vida extraordinária não exige esforço algum, mas decisão, de verdade, não tem nada a ver com palavras e tudo a ver com comportamento. Observe atentamente sua própria vida. Cada vez que você começou algo e não concluiu, cada meta abandonada, cada promessa feita diante do espelho que não foi cumprida, cada vez que você disse amanhã eu faço e não fez, tudo isso foi, na verdade, uma aula silenciosa que sua mente te deu sobre quem realmente está no comando. E, se você não percebeu, essas pequenas quebras de consistência se somaram. E, ao se acumularem, moldaram silenciosamente sua identidade. E aqui está o perigo. Sua identidade é construída todos os dias pelos comportamentos que você tolera repetir. E talvez esse seja o motivo pelo qual, em certos momentos, você sente aquela voz interna te lembrando que poderia estar muito mais longe. Porque, lá no fundo, existe um conflito não resolvido entre quem você sabe que pode se tornar e quem você tem permitido ser. E essa dor silenciosa, que surge nos momentos de solidão, nas madrugadas em que o sono não vem, nos dias em que você percebe que o tempo não para, essa dor é um lembrete poderoso de que a vida que você quer não será entregue gratuitamente. Ela será conquistada, um ato de consistência por vez. O fato é que a vida testa todos aqueles que ousam sonhar grande. E ela não faz isso por maldade, faz por sabedoria. Por quê? Antes de te entregar aquilo que você pede, ela precisa ter certeza de que você se tornou alguém capaz de sustentar aquilo. Afinal, de que adiantaria te dar mais dinheiro, mais liberdade, mais reconhecimento, se você ainda não é capaz de dominar a si mesmo? Tudo aquilo que chega antes de você estar preparado se transforma, inevitavelmente, em peso, caos e sofrimento. Por isso, a vida segura, ela espera até que você prove, com ações, que está pronto. E a prova não está nos dias em que é fácil agir. A prova está, justamente, nos dias em que tudo e você quer desistir. E, ainda assim, você escolhe continuar. Porque é nesse exato momento, quando você rompe o ciclo, que algo dentro de você se reorganiza. Você percebe, quase como um estalo, que é possível não ser mais refém da preguiça, da dúvida ou do medo. E essa sensação, essa clareza, esse novo senso de poder pessoal, é simplesmente o início de tudo que você sempre buscou. Existe uma verdade que transforma qualquer ser humano que tenha coragem de encará-la. O seu futuro não é determinado pelos grandes feitos ocasionais, mas sim pelos pequenos hábitos, invisíveis, repetidos todos os dias. E isso, por mais simples que pareça, é justamente o que faz com que a maioria jamais alcance aquilo que deseja. Porque é fácil se empolgar por alguns dias. É fácil ser consistente enquanto está animado. Mas a realidade não recompensa o entusiasmo passageiro. Ela só se curva diante da disciplina sustentada. E aqui está algo que você precisa entender de forma definitiva. Sua mente tem 2 mestres. Um deles é a sua vontade consciente. Aquela parte de você que sabe que quer, que sonha, que planeja, que deseja uma vida melhor. O outro é o seu subconsciente, uma força poderosa, automática, que executa todos os dias tudo aquilo que foi programado ao longo dos anos. E, adivinhe, se você não estiver atento, o subconsciente sempre vence, porque ele não discute, não questiona e não negocia. Ele simplesmente repete padrões. Se hoje você sente dificuldade em ser consistente, se percebe que começa e para, se vê preso em ciclo de autossabotagem, a explicação é brutalmente simples. Sua programação mental está operando contra você. Sua mente foi treinada, durante anos, a priorizar conforto, segurança e gratificação imediata. E a única maneira de mudar isso é reprogramando-a. Como?
através da força da repetição consciente, através do simples, porém poderoso, ato de fazer todos os dias, especialmente quando não quer fazer. E aqui surge um detalhe que poucos entendem. No início, sim, será desconfortável. Seu cérebro vai resistir, vai criar desculpas sofisticadas, vai fazer você acreditar que não tem tempo, que está cansado, que precisa esperar o momento certo. Mas o momento certo não existe. E cada vez que você escolhe agir, mesmo sem vontade, você envia uma mensagem poderosa para seu subconsciente. Eu estou no comando. E quanto mais vezes você faz isso, mais fácil se torna. Porque, lentamente, sua identidade começa a mudar. E, quando sua identidade muda, tudo muda. O que antes era difícil se torna natural. O que parecia pesado se torna parte de quem você é. E, nesse ponto, você percebe algo extraordinário. Consistência não é mais um peso, é liberdade. Porque agora, você não depende mais de motivação, de inspiração ou de condições externas. Você se torna alguém que age simplesmente porque é isso que faz, porque se tornou essa pessoa. E, quando isso acontece, a vida não tem outra escolha. Ela começa a te entregar aquilo que, por tanto tempo, parecia inalcançável. Existe uma lei invisível que rege absolutamente tudo no universo, a lei do ritmo. Tudo no mundo natural opera em ciclos, em movimentos constantes, em fluxos de expansão e retração. As marés sobem e descem. O dia nasce e morre. As estações se sucedem, uma após a outra, sem falhar. E, assim como acontece na natureza, também acontece na sua vida. Haverá dias de alta energia, entusiasmo e clareza. Mas, inevitavelmente, também virão os dias de dúvida, cansaço e resistência interna. E quem não entende essa lei, desiste no inverno. A maioria das pessoas vive escrava da ilusão de que o caminho até seus objetivos deveria ser uma linha reta, sempre crescente, sempre confortável. E, quando percebem que não é assim, entram em colapso, sentem-se fracassadas, acreditam que não são boas o suficiente, então recuam. Mas a verdade é que não existe progresso sem resistência. A própria natureza nos mostra isso. E a consistência é justamente a ferramenta que permite atravessar os invernos emocionais, os dias cinzentos, os momentos em que tudo parece dizer que não vai dar certo. E aqui está algo que poucos percebem. Cada vez que você permanece, mesmo quando é difícil, você está plantando sementes invisíveis. Elas não aparecem no dia seguinte, nem na próxima semana, talvez nem no próximo mês, mas estão sendo plantadas. E, como qualquer semente, elas precisam de tempo, de cuidado, de nutrição e, acima de tudo, de paciência. Porque o tempo sempre recompensa quem planta, rega e permanece, mas pune, implacavelmente, quem planta e abandona. Aqueles que entendem essa dinâmica começam a perceber que, muitas vezes, o desconforto não é um sinal de que estão no caminho errado, mas sim a confirmação de que estão exatamente no caminho certo. Porque é no desconforto que você está rompendo as barreiras internas, quebrando os velhos padrões, destruindo as limitações invisíveis que te mantiveram estagnado por tantos anos. E, do outro lado desse desconforto, mora uma versão de você que hoje nem sequer consegue imaginar. E, quando essa ficha cai, algo muda para sempre. Você começa a perceber que o desconforto não é mais o inimigo, é um aliado, um mensageiro, um sinal de que sua transformação está em andamento. E, com essa nova visão, a consistência deixa de ser um fardo e se torna um portal. Um portal que te leva diretamente para uma realidade onde seus desejos não são mais apenas possibilidades distantes, mas, sim, resultados inevitáveis. Imagine por um instante uma locomotiva gigantesca parada sobre os trilhos. Nos primeiros metros, ela parece quase imóvel. O esforço necessário para colocá-la em movimento é imenso. As rodas rangem, o metal estala, tudo nela resiste à mudança. Mas, conforme ela ganha impulso, algo extraordinário acontece. Cada metro percorrido se torna mais fácil que o anterior.
A força da inércia agora trabalha a seu favor e, em determinado ponto, ela se move com tamanha potência que absolutamente nada é capaz de pará-la. O desenvolvimento da consistência opera exatamente da mesma maneira. No início, seu corpo resiste, sua mente cria obstáculos. Cada ação parece pesada, desconfortável, quase insuportável. Mas, se você persiste, se recusa a negociar com suas desculpas, se entende que esse desconforto inicial é temporário, então, lentamente, você começa a gerar seu próprio impulso. E, uma vez que esse impulso se instala, você se torna imparável. O grande erro da maioria é julgar todo o processo pelos primeiros metros. Eles olham para o desconforto inicial e pensam, se está assim agora, vai ser sempre assim. E, então, desistem. Mas aqueles que entendem o jogo sabem que os primeiros dias, as primeiras semanas, talvez até os primeiros meses, são, sim, os mais desafiadores. Porque é nesse período que você está destruindo sua antiga identidade e construindo uma nova versão de si mesmo. E aqui está a grande verdade que muda tudo. Quanto mais você age, mais fácil fica agir. A consistência se retroalimenta. Ela gera energia. Ela cria autoconfiança. Por quê? Cada vez que você cumpre uma promessa para si mesmo, você está fortalecendo sua própria palavra, consolidando sua identidade como alguém que faz o que diz que vai fazer. E essa é, talvez, a força mais poderosa que um ser humano pode desenvolver. Quando esse estágio é alcançado, algo quase mágico acontece. Você olha para trás e percebe que aquele que você era não existe mais. As limitações, os medos, as dúvidas que te paralisavam agora parecem distantes, quase irrelevantes. Porque, agora, você não vive mais à mercê das circunstâncias. Você se tornou o tipo de pessoa que cria, conscientemente, sua própria realidade. E, nesse ponto, a vida começa, finalmente, a te tratar de acordo com quem você se tornou e não mais segundo quem você era. Existe um tipo de paz que só aqueles que dominam a consistência conhecem. Não é a paz do conforto, da estagnação ou da fuga dos desafios. É a paz que nasce da certeza inabalável de que você é alguém capaz de confiar plenamente em si mesmo. De que não importa o que aconteça lá fora, você tem, dentro de si, todos os recursos necessários para atravessar qualquer tempestade, superar qualquer obstáculo e construir absolutamente qualquer coisa que decida construir. E essa paz não tem preço, porque ela vem acompanhada de algo ainda mais poderoso: liberdade. Liberdade de não depender mais da sorte, das circunstâncias, da motivação ou da opinião dos outros. Liberdade de viver segundo seus próprios termos, seus próprios valores, suas próprias escolhas. E, quando você se dá conta desse poder, entende que absolutamente tudo na vida, absolutamente tudo, estava sempre sob seu controle. Só que você ainda não sabia como acessar esse controle. A consistência é, portanto, muito mais do que uma ferramenta de produtividade. Ela é um portal espiritual, emocional e mental. É o caminho através do qual você se reconecta com seu verdadeiro eu, aquele que nunca foi limitado, que nunca foi pequeno, que sempre teve dentro de si a capacidade de criar, manifestar e viver qualquer realidade que sua mente seja capaz de conceber. E, nesse nível, algo impressionante acontece. Você percebe que os resultados externos, dinheiro, sucesso, liberdade, reconhecimento, são apenas consequências, reflexos naturais de quem você se tornou internamente. Porque o mundo exterior nada mais é do que um espelho que reflete, com precisão cirúrgica, quem você escolhe ser todos os dias. E, ao viver dessa maneira, a vida deixa de ser uma batalha constante contra os ventos, as marés e as circunstâncias. Ela se torna uma dança, uma parceria, um jogo onde você não é mais a peça, mas, sim, quem movimenta as peças. Porque, agora, você entendeu, na prática, que não existe absolutamente nada mais poderoso, mais transformador e mais libertador do que se forçar, todos os dias, a ser consistente. Chega um momento na jornada em que você olha para trás e percebe que tudo fez sentido. Cada dificuldade, cada resistência,
Cada dia em que parecia que não ia aguentar mais. Tudo, absolutamente tudo, fazia parte do processo necessário para te moldar, para te preparar, para te transformar na única pessoa capaz de viver a vida que você sempre desejou. E, nesse momento, você percebe que o maior presente não foram os resultados externos. Não foi o dinheiro, nem a liberdade, nem o reconhecimento. O maior presente foi aquilo que você se tornou no caminho. Porque agora, você sabe, com absoluta certeza, que não existe mais volta. Que ninguém, absolutamente ninguém, pode tirar aquilo que você construiu dentro de si. A vida começa, então, a operar em outro nível. As portas que antes pareciam trancadas simplesmente se abrem. As oportunidades que antes pareciam distantes começam a surgir, quase como mágica. Mas você sabe, não é mágica. Nunca foi. É apenas a consequência natural de quem aprendeu a dominar a si mesmo. De quem entendeu que, no jogo da vida, não vence o mais talentoso, nem o mais inteligente, mas, sim, aquele que se recusa a desistir. E, agora, uma nova responsabilidade surge. Por quê? Quando você entende tudo isso, percebe que não pode mais aceitar menos do que sua melhor versão, que não pode mais viver no piloto automático, que não pode mais ser refém de desculpas, que não pode mais se esconder atrás do medo, da procrastinação ou da dúvida. Porque você sabe que a única coisa que sempre esteve entre você e a vida dos seus sonhos era a sua capacidade de ser, todos os dias, consistentemente, quem você nasceu para ser. Portanto, a decisão está sobre a mesa. Você pode continuar vivendo como a maioria, ou pode, a partir de agora, decidir que será um daqueles poucos, raríssimos, que olham para si mesmos no espelho e dizem, com convicção, eu estou disposto, eu estou comprometido, eu me forço a ser consistente. E, por isso, absolutamente nada poderá me parar. Porque, no fim das contas, essa é, e sempre foi, a única decisão que realmente importa. No fundo, tudo aquilo que buscamos lá fora, segurança, reconhecimento, amor, prosperidade, na verdade, sempre esteve silenciosamente à nossa espera, dentro de nós. É curioso perceber como passamos boa parte da vida acreditando que as respostas estão no mundo externo, quando, na realidade, elas se escondem no território mais íntimo, muitas vezes, mais negligenciado, a própria mente. E agora, talvez você perceba que nunca foi sobre o que falta, e sim sobre quem você escolhe se tornar. A transformação que parecia tão distante começa, sutilmente, no exato instante em que você decide assumir as rédeas da própria realidade. Ao longo dessa jornada, uma verdade se revelou com absoluta clareza. Aquilo que você imagina com convicção, sente com intensidade, sustenta com fé se materializa, inevitavelmente, no palco da sua existência. Não se trata de mágica, nem de sorte. Trata-se de compreender as leis sutis que regem a criação da realidade. A mente, quando devidamente direcionada, se torna a força mais poderosa do universo. E aqueles que ousam dominá-la, inevitavelmente, transcendem os limites que um dia acreditaram ser intransponíveis. E agora, pare por um instante, olhe ao seu redor. Tudo o que você vê foi, um dia, pensamento na mente de alguém. Cada detalhe, cada conquista da humanidade, cada avanço, cada monumento, tudo nasceu, primeiro, no invisível. Isso significa que, se outros foram capazes de transformar pensamentos em realidade, você também é. A diferença está na disposição de assumir esse poder. Porque enquanto muitos ainda esperam por sinais, por circunstâncias ideais, por permissões externas, os verdadeiros criadores simplesmente escolhem. Eles decidem. Eles se tornam. Mas aqui vai uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Se você não criar a sua própria realidade, alguém criará uma para você. E nesse jogo, não existe neutralidade. Ou você lidera sua mente, seus pensamentos e suas emoções, ou será eternamente conduzido pelos roteiros invisíveis escritos por outros. É duro, sim, mas também é libertador. Porque no momento em que você aceita essa responsabilidade, descobre que o impossível nunca existiu.
Só a falta de consciência sobre quem você realmente é. Portanto, a pergunta que ecoa agora, como um sussurro vindo das profundezas do seu próprio ser, é simples e ao mesmo tempo devastadora. Se tudo é possível, quem você escolhe se tornar a partir de hoje? Permita que essa reflexão te acompanhe, não apenas agora, mas nos próximos dias, nas próximas escolhas, nos próximos passos. E se esse conteúdo tocou algo profundo dentro de você, se ele despertou uma nova percepção, um novo olhar, então manifeste isso. Curta, compartilhe, deixe seu comentário e se inscreva no canal. Porque este não é apenas mais um vídeo, é um movimento de transformação. E você faz parte dele.